Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 18, versículo do 21 ao 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria mais uma vez compartilhar com vocês essa palavra maravilhosa, essa palavra de ensinamento, essa palavra que nos coloca a refletir sobre como nós conduzimos a nossa vida, como nós tratamos os nossos irmãos, tratamos aquelas pessoas que estão em nossa volta. Como que o meu coração está? Como é o comportamento do meu coração para aqueles que mais necessitam? E a palavra está aqui hoje para nos ensinar como nos comportar. Jesus nos ensina através de uma parábola. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Primeiro ponto é: Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou quantas vezes ele devia perdoar aquele irmão que pecou contra ele. Ele cuida de você. E Jesus responde: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, inúmeras vezes. E nada nos faltará. Enquanto nós estamos aqui nesta terra, meus irmãos, A palavra de Deus diz assim: nós devemos perdoar, usar de misericórdia com o nosso irmão. Eu venho aqui já pregando há alguns tempos eu sou o bom pastor. sobre O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu venho aqui pregando sobre o perdão, sobre o servir, né? Sobre o servir até o último suspiro da nossa vida. E o perdão é o mesmo. Caminha junto. Caminha junto. Não adianta eu só servir, mas o meu coração tá lá trancado, magoado, guardando rancor, até mesmo ódio, mágoa.
por um irmão que errou comigo lá atrás. Eu sei que muitas vezes você Não, se meus frustra, irmãos, porque muitas tem vezes que caminhar junto. O perdão, o servir, o amar, o adorar a Deus. Tudo junto. dificuldade no casamento, Então, meus irmãos, mas nunca te esqueça. esse é o sentido da vida. Ele é o É servir, servir, adorar. Usar de misericórdia com os pequeninos do nosso Deus Todo-Poderoso. Perdoar, 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 perdoar. Esse é o sentido da vida, meus irmãos, que Jesus nos ensina através de parábola, através de testemunho, através dele mesmo, nos ensina a perdoar. E aqui, meus irmãos, quero compartilhar também com você essa parábola desse rei, que o empregado, ele chega, né, sem poder como pagar, ele cai de pé, de joelhos aos pés do seu patrão, do seu senhor, e suplica pelo perdão. Suplica para ele dar um prazo. Dá um prazo para ele, que ele ia conseguir pagar. E o patrão de misericórdia foi lá e perdoou sua dívida. Mas olha só que ingrato. Como é, meus irmãos, que eu vou aos pés de Jesus, aos pés do nosso Senhor, no meu cantinho lá, com intimidade com o meu Deus, pedir perdão das minhas faltas, suplicar perdão dos meus pecados, sendo que eu não sou capaz de perdoar o meu irmão. Com que cara que eu vou até Deus, que eu vou até o Criador, que é o meu Criador e é o Criador do meu irmão, pedir perdão, e eu não sou capaz de perdoar os meus irmãos? Não, meus irmãos, não é esse o caminho. A Bíblia vai nos ensinar que primeiro nós devemos resolver com nossos irmãos, perdoar, conversar, perdoar um ao outro. Depois, com meu coração leve, livre, aberto, limpo, eu vou até a Deus e peço perdão, e eu suplico o perdão das minhas faltas, dos meus pecados. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, vai me perdoar. Agora, o exemplo desse servo que foi perdoado, depois aconteceu da mesma forma com ele. Ele não foi capaz de dar o perdão, mas de julgar, de condenar aquele que suplicou de misericórdia da parte dele. Ou seja, eu quero misericórdia, eu quero perdão, mas eu não posso, eu não quero dar misericórdia, eu não vou dar meu perdão. Não. Meus irmãos, não é assim. Para Deus não funciona desse jeito. Para Deus não funciona desse jeito. Ele quer que você, Ele quer que eu usamos de misericórdia, assim como Ele usou com nós, que nós merecíamos a morte, nós merecíamos ser condenados para toda a eternidade. Ele, ao contrário, ao invés de nos condenar, Ele deu o seu Filho para nos salvar, para pagar o preço que nós deveríamos pagar e que com certeza não conseguiríamos pagar. Ele foi lá e deu seu Filho, pagou com sangue, misericórdia eterna, para que eu e você, que aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, que nos declaramos cristãos, porque adoramos um só Deus, um só Senhor, Jesus Cristo, nós devemos fazer o mesmo. Porque assim como lá em Gênesis, que Deus criou o céu, a terra, e criou o homem, sua imagem e semelhança, nós somos imagem, e até hoje nós somos imagem e semelhança daquele que nos criou. Ou seja, devemos fazer e pensar conforme Deus pensa, conforme Deus nos ensina,
conforme a vontade de Deus na nossa vida. Então nós precisamos usar de misericórdia com os nossos irmãos, perdoar e servir. Duas coisas, meus irmãos, duas coisas que precisamos ter no nosso coração e na nossa mente, mesmo que muitas das vezes sem vontade. Mesmo que muitas vezes sem vontade. Precisamos servir e perdoar. Esse é o sentido da vida. Foi para isso que você e eu viemos para este mundo, para sermos melhores para os nossos irmãozinhos, aqueles que necessitam de misericórdia, aqueles que necessitam de cuidado. Estamos aqui, eu e você, para servir eles, os pequeninos do nosso Pai. Não abandona, meus irmãos, a missão que nós temos. Não abandona aquilo que Deus tem para você. Não abandona aquilo que Deus tem para cada um de nós. De servir, de amar, de adorar Jesus Cristo. De perdoar o nosso irmão. Assim como Deus nos perdoou, assim como Jesus entregou a sua vida para servir em favor de mim, em favor de você, nós, meus irmãos, como os cristãos, devemos fazer o mesmo. Renuncia a Satanás agora, meu irmão. Renuncia às coisas do mundo e se entrega a Jesus Cristo. Declara Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E repito, essas duas coisas precisam estar conosco, no nosso coração e na nossa mente. Servir e perdoar, mesmo que não seja da nossa vontade, precisamos praticar. Este é o verdadeiro sentido da vida. Aquilo que Jesus nos ensinou. Ele veio neste mundo para servir, para perdoar e para doar a sua vida em seu favor e em meu favor. Ele é o nosso testemunho, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso foco, Ele é o centro de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Que maravilha essa palavra, meus irmãos. Palavra que nos vem fazer refletir sobre o nosso comportamento com o próximo. O nosso comportamento em perdoar e servir. É isso, meus irmãos. Grava isso na sua cabeça, grava isso no seu coração. Perdoar e servir o nosso Deus Todo-Poderoso, através dos pequeninos dele, os nossos irmãozinhos mais necessitados. Glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. Glória a Deus por esse ensinamento que Deus nos deu e nos proporcionou agora. Glória a Deus por essa revelação. Por essa revelação do nosso Pai que está no céu. Que nos ama tanto, tanto, tanto. Que nos revela essa preciosidade que é a sua palavra. Que é o que não passará. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Que o Papai do céu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal.